Glória a Deus, glória a Deus. Estou um pouco nervoso, mas também estou muito emocionado, porque o Espírito Santo é muito lindo, muito lindo. Quando eu recebi o áudio do Marcelo, me convidando para estar ministrando aqui, eu, na hora assim, pensei, meu Deus, que honra. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei comigo assim, meu Deus, o que eu vou ministrar numa igreja onde só tem mestre, onde tem profetas, onde tem homens que são referências, né? E eu comecei a buscar a Deus e falei, Senhor, o que eu vou falar? E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo, que eu tenho certeza que, claro, não como patriarca, vamos, né? Não como patriarca, apesar de ter passado já dos 70, chegando aos 72, mas nós temos uma história muito linda, gente, muito linda. E eu quero falar um pouco sobre essa história. Eu estava pensando sobre a palavra e me veio muito o número 40. E eu comecei a pensar, 40 dias, nós temos assim, muitos exemplos bíblicos de 40 dias, nós temos Moisés, nós temos Golias desafiando ali o povo, nós temos Nínive para o povo arrepender, 40 dias, mas 40 anos, e olha só, e eu vou dizer que não é uma coincidência, mas é algo histórico no calendário de Deus, porque fazem 40 anos que eu e minha esposa chegamos aqui no Rio de Janeiro. Exatamente 40 anos nós chegamos aqui no Rio de Janeiro. E fazem 33 anos que nós temos o nosso ministério. Valmilton e Cleide, 33 anos que nós iniciamos o nosso ministério em 1990. E tem umas histórias assim muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês, porque eu estava lá em São José do Rio Preto, não sei quem conhece, lá no interior de São Paulo, estava lá na zona de conforto. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com zona de conforto, porque se você estiver numa zona de conforto e Deus resolver mexer nisso, olha, faz uma revolução. E estava lá muito bem empregado, executivo de uma grande empresa. A Cleide, se você olhar para o cabelo dela assim, você vai ver, ela era cabeleireira, né? Tinha salão de beleza. O Mateus ali com 3 anos de idade, o primeiro neto, o avô cuidando, aquela coisa toda. Sabe quando está tudo perfeito, casa própria, sem problema financeiro, e, de repente, chega o meu pastor, que já está na glória, e disse assim, quase que eu falei assim, Valmilton. Foi só olhar para o Luiz, já veio isso na minha cabeça, Valmilton. Eu, quando prego lá, eu brinco de vez em quando. Aí ele falou assim, olha, nós sentimos que você deve ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, como assim? Você vai para o Rio de Janeiro, surgiu uma vaga de emprego lá, numa empresa, e nós sentimos de Deus que você deve ir. Eu falei, mas peraí, eu estou empregado, tenho casa própria, não estou precisando de nada, estou crescendo na empresa. Ele falou, Valmilton, gente, aqui eu quero passar um princípio para vocês. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedeça a voz de Deus. Agora, entenda, existem conselhos, mas existem palpites. Você tem que saber o conselho que vem de Deus, quando é Deus falando para a sua vida, e você tem que tomar decisão. Agora, você imagine ali, eu numa idade nova, e tantos projetos, e, de repente, Rio de Janeiro. A palavra de Deus diz assim, o homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. E eu ali, o que eu pensei? O primeiro desafio que eu tive que enfrentar foram os meus pais. Como assim? Depois veio a minha sogra, aí a coisa complicou. Aí o bicho pegou, porque ela... Como assim? Você vai levar minha filha embora? Eu tenho que levar, minha esposa. Mas vai levar meu neto? Eu tenho que levar, meu filho.
Oxe, meu Deus do céu. E ela, aí, para não ter problemas, eu disse para ela assim, olha só, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou ficar milionário, eu vou ficar rico, porque eu vou trabalhar lá 2 anos, vou ganhar muito dinheiro e volto para cá. Resolveu o nosso problema. Gente, deu tudo errado, não fiquei rico, perdi emprego, tribulação, angústias, aflições, e muita história começou a acontecer ali. E quantas vezes nós arrumamos as malas para voltar lá para o interior de São Paulo. E todas as vezes que nós arrumávamos as malas, alguém era usado por Deus e chegava para nós e dizia, não, vocês têm que ficar aqui. Mas como assim? Dando tudo errado. Gente, não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa, mas nós tínhamos toda a zona de conforto, nós tínhamos muitas coisas, não tinha necessidade de passar o que nós passamos. Meu pai era funcionário público, nós tínhamos uma família, vamos dizer assim, com um bom equilíbrio financeiro, não havia essa necessidade. Mas Deus, quando quer preparar um ministério, Ele começa a trabalhar conosco, provando a nossa história, provando a nossa vida, provando a nossa fé. Então eu quero te falar uma coisa nessa noite. Não murmure quando você não entender algumas coisas que podem estar te causando alguns problemas. Porque tem pessoas que quando está cheio de din-din, oh, glória a Deus, aleluia! Mas quando o bolso está vazio, meu irmão, o que está acontecendo isso? Porque eu sou dizimista? Tem gente que acha que porque é dizimista não vai passar por lutas e tribulações. Esse é outro assunto. Bem, mas onde eu quero chegar? Nessa história toda, ali nos anos 90, nós tivemos que assumir o nosso ministério, depois de tantas coisas que aconteceram na época, a comunidade evangélica aqui, enfim, e nós estávamos sem rumo e sem direção. Nós não tínhamos como fazer. Eu não me lembro agora, Luiz, se você lembrar, se tu me ajude, como eu cheguei até o Aloísio. Mas eu lembro de fatos que marcaram a nossa história. E hoje eu quero falar um pouco sobre uma palavra que se chama aliança. Porque existem alianças e alianças. Mas a aliança que nós temos, não só como amigos, mas como ministério. E olha que nós somos diferentes. Mas Deus nos ensinou que o amor faz com que a unidade aconteça nas diferenças. A igreja é assim. Você pega as igrejas lá de Apocalipse, elas tinham características diferentes. Nós podemos ter características diferentes, mas nós temos uma aliança que em todos os momentos que nós enfrentamos, essa aliança de amor, ela prevaleceu. E ela vai até a eternidade. Vai até a eternidade. Agora, pode ter certeza, o nosso ministério é muito ligado com batalha espiritual, com muito equilíbrio, tudo, mas com grandes batalhas espirituais. Pode ter certeza que o inimigo sempre vai colocar pitadas, vai colocar alguma coisinha de discórdia para nos dividir. Mas nós temos uma aliança que maior é aquele que nos une do que aquele que um dia pode nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. E ali nos anos 90, a gente enfrentando aquelas lutas e muitas guerras, e tinha muita decisão para tomar, e eu não sei como eu cheguei. Na época não falava IEPC, como não falava MRV. Eu não sei porquê. A nossa igreja é o pessoal conhecido como MRV. Tem uma construtora que chama MRV. Eu não sei quem tirou de quem, mas MRV e EPC não importa. É corpo de Cristo, é igreja do Senhor. E nós chegamos ali na rua Lopes Quintas e fomos participar de um café de pastores e tantas coisas. E nós tivemos uma experiência tremenda, se não me engano, em 1993, 94, não me lembro agora.
quando uma menina chamada Rebeca, lá da nossa igreja, filha da nossa intercessora, e essa menina, ela pega meningite meningocócica. E ela vai para o hospital, um hospital aqui em Botafogo, tinha que ser Botafogo, olha aí, Botafogo. E eu estava lá no hospital, e naquele dia nós tínhamos um encontro lá na IEPC, lá na Lopes Quintas. Eu não me lembro se era aniversário, eu acho que era aniversário do pastor Aloysio. E nós tínhamos que ir para lá, e eu estava ali naquele hospital, acompanhando a situação da Rebeca, com 3 anos de idade, e a médica nos chamou e disse assim, olha, pai, mãe, entra lá, se despede, o atestado de óbito está na minha mesa e daqui a pouco eu vou assinar, porque não tem mais o que fazer. Não temos clinicamente mais o que fazer. Mas, irmãos, Deus é um Deus de milagre. Eis aqui um milagre. Eis o que Deus faz quando a igreja se dobra, quando a igreja ora, quando a igreja jejua, quando a igreja clama. E nós saímos naquela noite, fomos lá para a igreja do pastor Aloysio e colocamos essa situação. E eu me emociono muito, porque aliança não é algo político. Aliança no reino de Deus não é uma coisa de status. Aliança no reino de Deus é algo muito forte, como Davi, como Jonatas e tantas outras. São alianças que elas vão permanecer eternamente. E eu me lembro que eu coloquei o problema lá, e o Aloysio disse assim, no momento de clamor e oração, Pai, me dê como presente de aniversário a vida desta criança. Uau! Me dê como presente de aniversário que esta criança seja curada desta enfermidade. Passaram-se alguns minutos, nós começamos a ter notícia e queríamos saber como está a Rebeca. Irmãos, até hoje, ela está viva, ela está saudável e é uma mulher de Deus. Pode aplaudir o Senhor. E nós começamos a viver muitas situações e muitas decisões. E houve um momento em que nós tínhamos que... A nossa igreja, nós ficamos reduzidos ali, sei lá, eu, meus filhos, e o meu filho Mateus falou, pai, a gente já sofreu tanto. Vocês são tão caluniados, tantas coisas... E ele encontra a mãe chorando de madrugada, e ele fala, vamos lá para o pastor Aloysio, vamos lá, a gente fica lá, e está difícil, tal. E eu estava muito bem empregado aqui no Rio também, nesse momento, né, dessa decisão. Eu vou chegar lá e vou contar isso para vocês. E, mais uma vez, eu cheguei no Aloysio e falei, Aloysio, olha, a gente está nessa situação, talvez eu queira, se a gente pode ficar aqui. Ele falou, talvez ele não se lembre disso, mas quando Deus fala contigo, você não vai esquecer nunca. E grave uma palavra no seu coração, gratidão. Gratidão é uma palavra que eu tenho hoje para expressar aqui para essa igreja, ao Aloysio, a Luziana. Não vou ficar aqui toda hora, pastor Aloysio, pastor Luziana, eu tenho muita amizade com eles. Ao Aloysio e a Luziana, gratidão. Gratidão por terem sido e continuam sendo instrumentos de Deus na nossa vida. E eu contei para ele, disse isso para ele, e nós tínhamos algumas decisões a tomar, porque um sítio estava nas minhas mãos e não tinha condições de manter aquele sítio, era o sítio da igreja, e tanta disputa e tanta coisa. E ele foi usado profeticamente e disse, entrega tudo. E também ali ele disse, não, Romilton, vocês não precisam ficar aqui, porque o ministério de vocês, ele vai florescer,
ele vai crescer, isso vai passar e tudo vai mudar. Irmãos, nós crescemos, nós multiplicamos. Hoje eles estiveram lá na Flórida, a igreja crescendo. E eu estou falando isso, eu não estou falando porque cresceu, não é por isso não. É porque Deus, Ele honra a sua palavra. Deus é um Deus de alianças. E quando você tem aliança com Deus, você tem intimidade com Deus. Talvez faltem hoje muita intimidade com Deus. Às vezes existem muitas religiosidades, mas não existe aquele momento de estar a sós com Deus, falando com Deus. E eu aprendi a buscar Deus nesses momentos, e eu nunca conto se eu fiquei 1 hora, 10 minutos ou 15 minutos, não estou preocupado com isso, mas estou preocupado em manter a minha comunhão com o meu Pai, com o meu Senhor. E olha o que Deus faz. Anos depois, muitos anos, nosso ministério consolidado. Eu estava lá, meu filho lá na Flórida, isso foi em 2016 já. Eu cheguei lá, ele disse assim, pai, o Mateus disse para mim, pai, a gente não tem cultura de culto de domingo à noite. Vê se tem lá na Tijuca algum pastor que esteja precisando de usar um espaço. E eu me lembrei que eu havia sido procurado por um pastor amigo que disse, olha, tem um pastor que ele não está com condições de estar na igreja dele, ele não tem mais espaço, ele alugou lá um clube, mas está difícil. E quando eu soube o nome desse pastor, é um pastor que eu conheci em 1983, na mesma comunidade que a gente se reunia lá na Lagoa. Eu falei, meu Deus, algo precisa ser feito. E eu me lembrei o quê? Me lembrei daquilo que o Aloysio tinha me falado. O seu ministério vai ser próximo, vocês vão acolher pessoas, vocês vão ajudar pessoas. E tome posse da palavra que Deus te deu, querido. Tome posse. Às vezes, a gente recebe uma palavra de Deus e a gente quer que seja resolvido ontem. Quando nós passamos as guerras e as tempestades aqui, nos anos 80, tinha uma mulher que estava lá em casa, ela olhava assim para a nossa despensa e dizia assim, essa despensa, eu estou vendo ela muito cheia, mas cada dia ela estava mais vazia. É ou não é, amor? Me lembro que uma semana, eu, minha esposa e meus filhos comemos fubá. Alguém aqui gosta de fubá? Estamos vivos. Ninguém morreu, porque Deus sabe como tratar conosco. Bastava um telefonema lá para São José do Rio Preto, a família ia ajudar, mas Deus não permitiu. Nós mandávamos cartas para o interior, as cartas não chegavam. Eles só vieram saber da nossa história quando leram um livro que eu escrevi, eu relato tudo isso, e minha mãe falou, porque você nunca me falou. Irmãos, eu estou embolando um pouco aqui, porque eu creio que o Espírito Santo, nessa noite, quer trazer essa reflexão. Não se desespere com o que você está passando. Não tome decisões precipitadas. Busque conselhos. E eu sempre aprendi a buscar esses conselhos, e nós estávamos para tomar essas decisões, e aí quando eu voltei, eu estava lá no Mateus, eu liguei para esse pastor, falei, querido, fiquei sabendo assim, e ele perguntou, quando você volta? Eu falei, tal, quando eu chegar no Brasil, você me procure e nós vamos conversar. E esse pastor chegou, sentou lá na nossa sala e perguntou assim, quero que você preste atenção nisso. Quanto você vai cobrar para eu me reunir aqui à noite? Qual é o preço? Eu disse assim, não tem preço, nada. Ele falou, como assim? Nada, querido. A igreja não é minha. Eu um dia fui ajudado por tantas situações financeiras,
conselhos, portas abertas. A Luísa me ofereceu uma vez, aqui, muito tempo atrás, tudo isso. Então, ele olhou para mim e disse assim, como assim? Mas você não vai cobrar? Não, porque eu procurei igreja tal, e me cobravam mais do que eu estava pagando onde eu deveria estar. Eu disse, não, querido, jamais eu vou fazer isso. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Ele supriu as nossas necessidades, nós chegamos até aqui, a igreja é uma só, e nós vamos nos unir, e vamos... Aí, eu queria que você prestasse atenção nisso, que eu ouvi a mesma frase que um dia eu falei para o Aloysio. E esse pastor chegou para mim e falou, "Vô Milton, eu vou te entregar tudo nas suas mãos. Está aqui. Todas as ovelhas, eu não tenho condições, eu estou desgastado." Eu me lembrei do que o Aloysio tinha me falado. E eu disse para ele, não. Você vai ficar aqui o tempo que for necessário, porque Deus quer restaurar o seu ministério, o seu chamado, sua igreja, a sua vida. Aleluia! E até hoje, eles estão lá todas as noites, cresceram, estamos juntos, as mocidades se encontram, temos algumas coisas diferentes, mas nós temos um Deus que nos une e que separa essas diferenças. Então, amados, nós somos igreja, corpo de Cristo. E 40 anos... nesse ministério aqui, quem conhece desde o princípio, sabe, como disse a Débora aqui, momentos maravilhosos, mas quantos momentos difíceis, quantos momentos no deserto, quantos momentos que eles passaram para chegar até aqui. É fácil? Claro que não. E eu e o Aloysio temos muitas histórias. Muitas histórias. Talvez você conheça algumas, talvez você não conheça, mas as histórias que eu estou dizendo são milagres de Deus que nós constatamos, verificamos e não inventamos. Quem aqui conhece a história do anjo do Corcovado? Eu vou lembrando, eu tenho que falar. Nós estávamos com os pastores, de onde que era, Luísa? Da Argentina. Naquela época, você ia para o Corcovado com os carros, subia até lá em cima. Eu estava com o meu carro atrás, e eu vejo o Aloysio falando com a guarita ali, falando. Não entendi nada. Quando cheguei lá em cima, ele me falou, mais ou menos assim, "Bom, Milton, você viu o que o anjo fez?" Eu falei, como assim? Bom, Milton, gente, para vocês entenderem, havia 2 pastores atrás, do banco de trás do carro dele, e o guarda olhou e disse assim, e esse aí não vai pagar não? Todo mundo olhou, como assim? O guarda querendo cobrar mais alguma coisa? Esse grandão aí não vai pagar? Gente, o Aloysio disse, paguei para o anjo. Pagou para o anjo. Pagou para o anjo. Aí agora tu imagine você contando esses exemplos para a igreja, e um dia está o meu filho Lucas, lá na Barra da Tijuca, e no ensaio lá, não lembro alguma coisa lá, aí ele me ligou e falou, pai, vem me buscar aqui. Eu falei, filho, pega uma van, vem até a São Espinho, eu vou te buscar, meia-noite, que isso? Ah, tá bom. Aí vai lá o seu Lucas, com o companheiro dele, o amigo dele lá na época, e foram numa van pequena. Quando eles chegaram para entrar na van, quase meia-noite, o dono da van olhou e falou assim, vocês 3? O Lucas olhou assim, olhou para cá, chamou o Albertinho, falou, Albertinho, vem aqui, vamos conversar. Porque o cara está insistindo, só está nós 2. Ele está dizendo que são 3. Aí o Lucas falou para ele assim, nós não temos dinheiro nem para nós 2 aqui, está apertado, como é que nós vamos pagar? Anjo, sai daqui. Então, essas histórias, elas são reais e elas são verdadeiras. Eu queria que você abrisse sua Bíblia
Êxodo capítulo 16, versículo 35. Esse texto que Deus colocou aqui no meu coração. E diz assim: e os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinham 20 litros. Igreja IEPC, 40 anos. Quantas situações que vocês passaram, mas 40 anos mostra que é Canaã que já chegou. Que é o momento de Canaã. Porque aqui, o Aloysio disse que vai viver 110 anos. Ele falou, eu acredito, não tenho dúvida. Amém. Deus seja louvado. Eu estou indo para 72, fazer 45 anos de casado, agora final do ano. Eu falo, meu Deus, 72 eu vou fazer? Será que dá para aguentar tudo isso que vem aí? Mas, meu Deus, esse Duracell aqui é Duracell, eu não sou Duracell. O Luiz é elétrico, ele é assim. Glória a Deus porque é assim. E vence os obstáculos. Então eu creio que está chegando para esse ministério aqui um momento de grandes realizações. Um momento em que não o marketing IEPC, mas a glória de Deus nesse ministério vai se manifestar até os confins da terra. Porque eu vejo situações, a gente conhece pessoas, recebemos um pastor há pouco tempo agora da Alemanha, ligado com quem? A Luiz e Luziana. Então, quando eu vejo esses pastores falando aqui, esses testemunhos e a honra que eles estão vivendo hoje, colhendo, é porque um dia eles semearam com lágrimas. Porque um dia eles semearam com muitas lutas, mas eles semearam a boa semente. Sabe, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos em que a igreja, desculpe a expressão, virou um marketing. Virou coaches e por aí vai. Nada contra coach, nada contra as coisas, mas o reino de Deus, ele é simples. As coisas de Deus, elas são simples. Mas a igreja precisa voltar a ser avivada, voltar novamente a fazer milagres. Nós precisamos voltar a ver cegos enxergarem. Eu vejo essa criança aqui e a gente acompanhando, a gente vê, Deus, seja louvado e engrandecido o teu nome. Seja exaltado, porque só quem passou, quem enfrentou no dia a dia, sabe, não é, Débora? Mas a igreja se uniu. Nesses momentos não tinha IEPC, não tinha MRV, não tinha Maranata, não tinha. Era a igreja do corpo de Cristo unida. E quando a igreja se une, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então nós nos unimos em Cristo Jesus nas nossas diferenças. E eu conheço tantas pessoas aqui, eu conheço tanta gente, tantas que eu vejo e a gente abraça, e parece que a gente tem uma convivência diária, mas sabe, deixa eu falar uma coisa para você, se você não acredita, não é problema seu, não é problema meu, perdão, se você não acredita. Minha esposa fala que quando eu começo a falar assim, já está na hora de eu parar. Mas aguenta um pouquinho aí, mas. Aí, o que eu estava falando mesmo? Está vendo? Mudou tudo. E quando, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que você se encontrou com eles nas regiões celestiais, num momento de intercessão, e que um dia você encontrou depois aquela pessoa, parece que você conhece há tanto tempo. Eu vivi essa experiência algumas vezes. Então, existe um mundo espiritual, existe algo que sem misticismo algum, nós precisamos tomar posse. Pede para o Luiz contar as histórias. Como é que ele vai pregar na África uma vez, e o cidadão olha para ele e fala assim, poxa,
Eu me converti quando você pregou aqui. Falei, nunca preguei aqui a primeira vez. Você já contou essa história aqui, Luiz? Rapaz, eu que tenho que contar a história dele, não é possível. Não é possível. Acho que é para isso que Deus me mandou hoje aqui. Olha aí. Mas Deus o arrebatou uma vez para ir para aquela nação e pregar o evangelho. Pastor, mas isso é misticismo? Não é, não. Sabe, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós não estamos inventando coisas. Uma vez meu filho Lucas teve um arrebatamento em que ele sai e sobe à noite numa comunidade, lá no Andaraí, e Deus fala para ele, vai lá e avisa aquela pessoa para sair de lá, porque ela vai ser morta e não sei o quê, e papá. E ele vai em sonho e não sei como, e da mesma maneira que Felipe foi arrebatado, ele vai lá e fala, e aquela pessoa escapou da morte e se entregou para Jesus. O apóstolo Paulo disse, eu fui arrebatado, não sei se em carne, se no espírito, até o terceiro céu. Então vamos buscar, igreja, experiências com Deus que vão acrescentar na nossa vida. Então eu quero dizer para vocês, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu me sinto muito honrado. Eu sei que o meu chamado é pastoral. Eu sei que o meu chamado é pastoral. Porque naquele ano de 1994, eu era diretor de uma grande empresa. E eu havia sido promovido para gerenciar todo o norte e nordeste do Brasil. Na época, meu salário, $7.000, fora benefícios, por aí, você faz as contas. Mas tinha uma igreja que eu havia contratado pastor, paguei pastor, deu tudo errado. E naquele dia Deus falou, larga tudo e vai assumir o seu ministério. E eu obedeci, liguei para minha esposa, ela falou, o que você fez? Eu falei, depois te conto. Depois eu te falo. Mas ela já entendeu. Agora tu imagine, meus filhos, tudo escola particular, melhores escolas, tudo mudou, mas Deus não mudou. Deus continuou o mesmo. Foram para escolas públicas, se formaram, estão vivos até hoje, servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque a gente planta e Deus, na hora certa, faz o resgate. Na hora certa, Deus, Ele vai nos presentear. E Ele vai te presentear nessa noite. Eu sei que o Senhor está aqui. Gente, não dá para dizer que o Senhor não está aqui. Ele está aqui, a presença do Senhor. E essa nuvem de glória, esse Shekinah, nós precisamos viver esse Shekinah novamente. Abacuque dizia, aviva a tua obra, Senhor. Ah, como nós precisamos desse avivamento. E para encerrar, 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 10. Oh, glória! Enquanto você acha aí, 7, 10. Minha sogra uma vez chegou para mim e falou assim, você me enganou, né? Eu falei, como assim? Você me enganou. Você disse que ia para lá, ficar 2 anos, rico e voltava. Você não voltou mais. Eu falei, minha sogra, desculpa. Mas e a situação de vocês? Olha, tanta coisa, a Cleide quase morreu. Um dia, Luziana, convida a Cleide para dar o testemunho aqui sobre 5 horas de coma e a morte decretada. E está aí até hoje, olha aí. Está aí, bonito. Pode aplaudir, já era agora. Entendeu? Eu não estou no MRV, mas estou no IEPC, e lá a gente quebra protocolo, então eu quebro protocolo aqui também. Porque onde está o Espírito de Deus, tem liberdade. Aí, antes de eu encerrar aqui, pastora, se eu estou olhando a senhora aqui, eu estou vendo um amor de Deus tão grande pela senhora.
E o Senhor dizendo para ti, prossiga. E eu vejo, sabe, a senhora numa dessas noites aí, fazendo perguntas para Deus, tipo assim, entre 5 e 5 e meia da manhã, e sabe qual é aquela hora que o sono parece que não vem, e tu levanta, chora, e Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que decidir, eu tenho que... Nossa, Deus vai te dar, pastora. Eu não conheço a sua história, mas eu sei, a gente deve ter se encontrado nas regiões celestiais, porque há um amor tão grande. Você é muita bênção. Não acredite naqueles que falaram, a sua palavra não sei. Paulo era um grande pregador, mas o pessoal falava, a presença dele aqui não sei se é legal não. Ele até que escreve legal, mas a presença dele... Liga não, pastora. Tu é uma serva de Deus. Prossiga. Quebrei o protocolo, prosseguindo, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico, foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguindo os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Igreja IEPC, 40 anos de lutas, e eu aprendi com o meu pastor lá no passado, sem lutas não há vitória. Sem cruz não há coroa. Então eu quero dizer para vocês, prossigam e agradeçam a Deus. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos ver essa geração aqui, ó, de avivadinhos, né? Estavam ali na bateria, aí veio o tio, não pode ficar aí. Isso acontece lá com a gente. Não é, Aninha? Não é, Vinha? As crianças não sobem na bateria lá, né? Deixa a criançada correr. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Claro, tem os limites, gente. Então, o pastor falou, deixa as crianças aí correndo, não é isso não. Mas que essas crianças, sabe, entrem na igreja e saiam aí pensando, eu quero que chegue do próximo domingo ou próxima quarta-feira, eu quero estar lá novamente. Porque a igreja do Senhor, ela é família. E família se une, família discute às vezes, família tem contendas, mas família está unida. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E para quebrar um protocolo, pastora Keila, você pode ficar em pé só um pouquinho? Pastora Cleide, você pode abraçar ela lá só um pouquinho? E com isso eu encerro, Luiz. Aleluia. Pastora Keila, muitas guerras você teve. E é impressionante a sua perseverança. É impressionante que da sua boca saiu louvores e gratidão a Deus diante de tantas lutas. Você é olha, te prepare, viu? Pastora Cleide, agenda ela para ir pregar lá, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu e o Aloysio, nós não somos separados, nós somos unidos. Algumas pessoas, às vezes estavam lá com a gente, às vezes estavam aqui, e o Aloysio, uma vez eu ouvi de um pastor, escute isso, eu não ia falar isso, mas eu me lembrei, de um pastor, que eu não vou citar o nome, de uma grande denominação aqui, disse assim, eu só vejo 2 pastores que fazem isso, Valmilton e Aloysio. Quando a gente recebe alguém de outra igreja, a gente telefona, fala lá com o seu pastor, se saiu bem, houve alguma coisa, sabe? Porque o que a gente vê hoje, vem para cá que aqui é melhor, vem para cá.
o ar-condicionado aqui não está bom não, vai lá para a minha igreja, que lá tem até estacionamento. O que a igreja precisa ter, é que vocês têm, é que nós buscamos, é o amor de Cristo Jesus, é sermos acolhedores, como nós ouvimos aqui, como a Keila foi acolhida, e até hoje uma serva de Deus permaneceu no Senhor, e grandes vitórias virão sobre a vida dela. Como Deus pega uma irmã chamada Matilde, e se encontra lá com os meus filhos. E hoje a Matilde, ela é daqui, ela é de lá, mas ela é do corpo de Cristo, servindo ao Senhor. Então eu quero que você se coloque de pé. Eu queria ter um tempo só de oração, rápido, e passar para vocês. E dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Pai, quero colocar esse ministério aqui nas tuas mãos. Eu quero expressar a minha gratidão, a nossa gratidão, a minha gratidão pessoal, da minha esposa e dos MRVitas que estão aqui, a gratidão que nós temos e o respeito e admiração pela vida do pastor Aloísio e da Luziana e por este ministério. E eu sei de uma coisa, Pai, aquilo que tu uniu, o diabo nunca vai poder separar. Porque, Senhor, quanto mais ele vem em cima, mais nós temos vitórias. Porque nós temos uma aliança que não foi carne, que não foi sangue, mas foi uma aliança feita nas regiões celestiais pelo Senhor. Ali nos anos 90, Senhor, nós iniciamos esta aliança, e ela vai até a eternidade, até aquele dia em que nós estaremos comemorando as bodas do Cordeiro, junto com toda a igreja, Senhor. E eu louvo a Ti, Senhor, por essa igreja, e que grande avivamento possa vir a cada dia aqui neste lugar, e que as pessoas que passarem aqui na rua, Senhor, vão sentir a unção sendo derramada aqui neste lugar, neste bairro, e muitas pessoas serão curadas, serão libertas, serão alcançadas, e a glória será tua no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, muito obrigado.